Saíram os Médici. Entrou o Savonarola. E sai o Savonarola. Só que o que acontece? Depois que ele entra e sai... Tá forçando a barra agora. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje a gente vai falar sobre Maquiavel. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Esse episódio é uma sugestão de José Caetano Santos. Hoje vamos falar do cara que disse que mentir, que trapacear, que ser cruel e imoral é o que os políticos devem fazer. E eu acho que eles realmente escutaram esse cara. Os políticos estão seguindo a risca isso aí, né? Ele é muito famoso pela frase que ele nunca disse, né? Que os fins justificam os meios, né? Sempre falam isso, associam a ele, sendo que isso não foi escrito por ele, não foi dito, mas assim, meio que parece uma síntese, né, do pensamento filosófico dele, principalmente o que foi descrito no talvez o livro mais famoso dele, né? Que é O Príncipe, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso aqui. E a gente tá falando então de Nicolau Maquiavel. Esse cara aí que sempre é tema de Enem direto, né, cara? É importante esse cara aí. De redação. Inclusive, quem citar Maquiavel ou qualquer filósofo político importante, colocar uma citação no Enem, sempre vai gabaritar a redação ali. Fica essa dica já de antemão. Então, Niccolo di Bernardo dei Machiavelli. Nome maneiríssimo, inclusive. Tive que anotar, né? E o pessoal já deve estar pensando que, Maquiavel, cara, parece maquiavélico, né? E é exatamente isso, né? A palavra maquiavélico que a gente associa, né, a vilões, né? Um cara que é um cara mau, maligno, né? Que acho que normalmente é associado a um cara que arquiteta planos malignos, né? Um cara maquiavélico. Realmente vem desse nome, né? Mas a gente pensa isso aí em vez de pensar na obra dele, na obra filosófica dele, né? Tipo, o nome dele se dissocia um pouco da obra dele, né? A expressão maquiavélico, para ser associada a isso aí que você falou. Essa astúcia negativa, digamos assim. A parte da astúcia, ela tá presente, né? Porque esse cara era um cara, assim, a gente percebe que ele era muito inteligente, principalmente dado a origem, né, e a educação inicial que ele teve, né? Mas vamos explicar melhor isso aqui. Então, o Maquiavel, ele nasceu em Florença, né, que hoje faz parte da Itália. Nessa época aqui, ainda não, né? Ele nasceu em Florença em 1469, tá? Então, fisicamente na Itália, obviamente, mas lembrando que nessa época aqui, a Itália não era um país unificado. E essa época, inclusive, é uma época de muitas rupturas e transformações. É uma época muito importante. Tanto politicamente, como até filosoficamente também, né? Isso tá no meio dessa diferenciação de Idade Média, né, e Idade Moderna. Existe um apelo muito grande da filosofia dessa época aqui, né? De se desvencilhar do pensamento medieval, né? E uma tentativa de resgate de valores da era antiguidade. Muito cristão, né? O pensamento medieval era muito cristão, né? A gente quer se desvencilhar muito disso. Dessa ideia, né, religiosa. E você falou que a Itália não era uma coisa unificada, não era um país unificado, ele não era nem homogêneo, né? Você tinha reinos, como por exemplo o reino de Nápoles, né? Figura comandado por um rei, você tinha condados lá, né? Aquela coisa da suzerania e vassalagem muito da Idade Média ainda, você tinha ducado e você tinha, como o Filipe Sampaio falou, você tinha uma república. Tipo assim, uma coisa totalmente diferente. Então, nem o sistema político era homogêneo. E a república não era a república que a gente tem hoje, não. Também era meio confusa, né? Nesse momento aqui, a gente tem ali as principais potências da Itália. Cara, eram muitas subdivisões dentro da Península Itálica, cara. Dentro ali da bota. E a Itália deu-lhe a mapa bota. é bem confuso. Muitas divisões, e assim, dependendo do ano que a gente tá falando, essas divisões são bem diferentes, né? Então é bem difícil da gente mapear, mas assim, a gente pode dizer que as 5 principais potências, né, nessa época aqui eram o Ducado de Milão, a República de Veneza, República Florentina, o Reino de Nápoles e os Estados Papais. Ou seja, cara, olha como é que é totalmente homogêneo. Essa é uma bagunça, realmente. Então, o que acontecia muito, né, eu falei que essas fronteiras elas mudavam muito porque existiam muitas disputas
né? E muitos desses estados, né, alguns até chamam de cidades-estados, né, como se fosse uma referência a Hélade, né? A gente fez um episódio aí sobre os 300 aí recentemente, né? As cidades-estados gregas, né? Mas enfim, voltando. Essas cidades-estados, elas, em grande parte, talvez a maioria, provavelmente eram até estados ilegítimos, podemos dizer assim. Porque o que acontecia muito nessa época aqui era que a maioria não existia exército regular, tá? Em sua grande maioria. Em alguns desses estados era proibido o povo, né, pegar em armas. Então o que acontecia muito era contratar mercenários, né? Acontecia muito isso. Eles eram chamados de condottieri, né? Condottieri que faz, se eu não me engano, posso estar errado aqui que eu não falo italiano, né, pessoal? Mas assim, condottieri eu acho que faz referência à palavra de conduzir, né? Os caras que conduzem essas milícias armadas, né, esses mercenários. E esses caras, obviamente, eles só respeitavam o dinheiro. Então, assim, quem pagasse, né, quem pagasse mais, eles iam pro lado. Então, vamos dizer que eu e o Campos estamos disputando uma área aqui. Eu contratei um exército ali de condottieri e, porra, vou pagar X, mas o Campos chega e fala, cara, eu te pago 2X pra você pegar o território dele. Eles mudavam de lado tranquilamente. Entendeu? Isso aí era muito comum na época. Acabava se refletindo muito na política, porque se era uma coisa que oscilava em torno do poder do dinheiro, né, como a gente está falando aqui, não era uma questão de um exército que jurou lealdade a um monarca e vai querer tomar um território para ele. Não, era uma coisa muito que envolvia dinheiro. Isso vai se refletir muito na política, como a gente está mostrando aqui, né, das famílias que comandavam, né, que centralizavam o poder ali na Itália. Então ficava muito, como é que eu vou dizer, instável, né? A gente tinha uma Itália muito instável por conta disso. E essa ideia aí de estado, de cidade-estado, é muito legal porque a gente está falando de idade moderna, né? Não tem nada a ver com a cidade-estado grega, mas serve para a gente entender que essas cidades aí, Gênova, Veneza, Florença, Milão, né, que você falou também, elas tinham a sua organização própria, suas famílias próprias que governavam, e tinha essa ideia também de serem estados paralelos, né, que existiam em concorrência um com o outro, inclusive guerreando um com o outro. E qual é o problema de ser dessa maneira e de ter essas milícias aí que vocês falaram? É que o Estado unificado, ele tem um exército muito forte, porque é uma nação lutando em favor desse Estado, um território muito maior, uma quantidade de soldados, de recursos muito maior. E a Itália, de impostos e tudo. Arrecadação, né? E a Itália aí nessa virada do século XV para o XVI começa a ficar cercada por estados unificados. Portugal, Espanha, França, o que não é bem isso, mas não deixa de ser também o Sacro Império Romano-Germânico, né? E começa a ficar complicado para a Itália existir nessa configuração. Porque ela tem vizinhos que já estão muito mais modernos, né, politicamente do que ela aí nesse sentido de unificação do Estado. E aqui, nesse momento, né, além dessas complicações políticas, existem também as complicações relacionadas à igreja. Tá? Ou complicações. Pois é, a gente tem um episódio que a gente fala sobre papas, né, os piores papas da Idade Média. E os melhores também, não são os melhores. Não é só pra esculachar, não, a gente fala bem também. Mas assim, um muito famoso, né? Tem assim um episódio de 1 hora falando dos piores, tem um shortzinho assim, de uns 15 segundos falando dos melhores. Os melhores, na verdade, deveriam ser os mais maneiros, né? Que a gente achou mais legal. Mas enfim. Nessa época aqui, a gente vai ter muitos problemas com papas, principalmente papas, como é que eu vou dizer, assim, polêmicos, né, envolvidos em escândalos, envolvidos em muito nepotismo, né, a gente fala sobre isso, principalmente a família Borgia e tal, nesse mesmo período também, né, então, dentro da Península Itálica, a gente tinha vários estados papais, né, tinha muitas terras que pertenciam ao Papa. Né? Isso também agregava uma outra camada de problemas, né? Vamos dizer assim. Ali, porra, mas isso não é muito louco também? Porque demais, é lá na Itália, Roma, berço da Igreja Apostólica Romana, que também vai surgir e florescer o tal do humanismo, né? Que não é exatamente uma negação dos valores cristãos, mas essa valorização das humanidades, digamos assim, da característica humana, né? Essa valorização
dessa realidade pragmática da vida do ser humano. Mas politicamente a igreja estava muito, muito bem, porque isso foi uma coisa que ela legou, né? Foi um legado de toda a Idade Média, que ela foi arrecadando tudo isso. Inclusive eu li recentemente um livro chamado Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Cara, é muito bom. É muito bom, e ele mostra justamente essa estrutura política dentro... ali, cara, ele tá em algum lugar por aqui, eu não vou parar pra procurar não. Ele tá aqui em algum lugar. Acreditem, eu li, né? E aí ele mostra justamente essa organização política dentro da igreja. Você tem o priorado que é subordinado, aí o monastério que não sei o que, lá. Então, na verdade, você observa não uma estrutura religiosa pautada na ética cristã, vamos colocar dessa forma, totalmente política. E aí o contraste no livro é justamente esse. Pô, você tem um monge lá que ele preserva, ele zela por esses valores, né? Ele quer colocar toda a sua obra à disposição de Deus e construir uma igreja. E por outro lado você tem bispos que já estão muito mais preocupados com politicagem e conseguir poder. O camarada ele faz uma maquinação, porra, não quero mais ser isso aqui, agora eu quero ser bispo de tal priorado, de tal lugar, porque lá tem uma arrecadação maior e eu vou poder vai ser construída essa catedral aqui, então a gente tem que fazer uma ponte para tal lugar e vamos cobrar a passagem por essa ponte aqui e tal. Existe todo um jogo de interesse na parada, né? Mas voltando aqui, vamos voltar pro Maquiavel. O Maquiavel, ele nasceu numa família nobre, entre aspas, nobre, mas assim, uma família da nobreza baixa e empobrecida, né? Porque a gente já falou de feudalismo aqui algumas vezes, né? E a gente já citou esse tipo de situação. Quando a gente fala nobreza, a gente costuma associar à riqueza, né? Mas não necessariamente. Porque diferente da burguesia, a nobreza ela não precisa de dinheiro para ser nobre. Então acontecia do nobre ser totalmente despossado, né? Principalmente em decorrência assim, sei lá, dos pais terem muitos filhos, por exemplo, né? Um cara, um quarto, quinto filho de alguém que tinha, talvez tivesse até muito dinheiro, não necessariamente ele vai ter muito dinheiro, porque o irmão mais velho dele vai pegar tudo, quase, né? Enfim, existiam essas famílias aí que tinham nomes muito antigos, como o nome Machiavelli, né? Na nossa adaptação aqui para português é Maquiavel, né? Mas eles não tinham grana. Ele nasceu na família ele era filho de Bernardo e... esqueci o nome da mãe dele agora. Bernardo e Bartolomé. E esse Bernardo, cara, ele era um jurista, né? Ele era um advogado, ele foi tesoureiro de Marca de Ancona, que Marca de Ancona era um dos estados papais, inclusive, né? Então ele já teve um mínimo prestígio ali, só que, cara, ele meio que caiu em desgraça por má administração dos bens dele, né, e principalmente por não pagar impostos. Então ele chegou até a ser impedido de exercer as funções dele por um tempo. Então, assim, a família passou muitas dificuldades, né, lógico, dentro da realidade de um nobre, né, não acredito que, com certeza, ele não passou o que um camponês passava. Mas... Pô, não vai falar da mãe dele, não, assim, num bom sentido? Cara... Como assim? Que a mãe dele era poeta, pô. Ah, sim. Não, fala. Então, é só isso mesmo que eu ia falar, que é só o que eu sei dela também. Mas é que ele teve acesso às letras, né, desde sempre. Tanto por parte do pai, que era considerado um erudito, né, um estudioso das humanidades. O pai dele chegou a escrever livros também, né? Escreveu livro de memórias, inclusive se tem pouco registro da infância do Maquiavel e o pouco que se tem, assim, grande parte é através do livro do pai dele. Que nessa época a mortalidade infantil era muito alta, a infância realmente não era muito... não se dá muita atenção, infelizmente. Infelizmente, dessa época pra trás, cara, quando a gente tenta pensar na infância de alguém, na verdade a gente tá pesquisando sobre os pais, os feitos dos pais, né? É mais fácil, porque é muito difícil a gente saber como é que foi a infância e tal. O que a gente sabe é que esse cara teve pouco acesso à educação, né, assim, novamente, comparado à nobreza da época, né, mas ele teve acesso desde cedo a idiomas, né, ele aprendeu latim e grego, que já é bastante coisa pra alguém que não tem dinheiro, né. Mas enfim, esse cara, né, o Nicolau, ele desde pequeno, ele foi visto como um cara talentoso, um cara muito inteligente e tal, né, e a gente só vai saber mais sobre ele já na vida adulta, né, mais pra frente. Mas o que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho agora
é que nesse meio tempo ali, na juventude, da juventude até o início da vida adulta dele, é o governo dos Médici, ali em Florença. Né? Isso aqui vai ser uma peça-chave também para a história. Dos Médici. Então, essa era uma família, né, que, em teoria, eles não eram monarcas, mas eles governavam Florença de maneira hereditária. Né? E existia... Já desconfigura um pouco aquela ideia de república que a gente falou, né? Exatamente. Por isso que eu falei que é uma república bem diferente. Né? Uma visão de república diferente. Então, assim, eles não eram reis, mas eles passavam a administração dos filhos. Né? Então, é uma família extremamente poderosa, logicamente, né? E eles começaram a ter problemas, principalmente quando Carlos VIII da França decide invadir o território de Florença. Né? Então, existe, como a gente sabe, essas famílias, né, reais e a nobreza, né, toda europeia, ela é toda misturada, né? Muitos casamentos entre nacionalidades diferentes para criar laços e tal. Isso acabou, né, como... Acho que talvez a totalidade das disputas de fronteira ali na época, né, acabou gerando essa disputa porque o Carlos, ele tinha uma reivindicação a Florença também. Que havia sido uma avó dele e não respeitaram isso, tipo, anos e anos atrás. E ele falou assim, não, eu vou corrigir essa injustiça agora. Eu sou parente lá dela, então eu é que vou herdar isso aqui, mete o pé, entendeu? Então, eu vou corrigir essa injustiça tomando pra mim a cidade mais rica de toda a Itália. Eu nem queria, não. Mas nem queria, não. Isso vai me gerar um desgaste, mas é pela justiça da minha família, né? Exatamente. A gente vê que isso se repete muito ao longo da história, né? Usar esse pretexto da família antiga para reivindicar um território, né? A Guerra dos 100 Anos, que a gente já falou aqui também em alguns outros momentos, foi muito por conta disso. Né? E tinha esses laços muito estranhos. Ao mesmo tempo que o cara era rei de um lugar, ele era duque e conde de outro. Então, assim, era muito misturado. A qualquer momento o cara podia estar lá dele e falar, foda-se, eu vou invadir isso aqui porque existe um legado histórico da minha família e aquilo era pra ser meu. Exatamente. Tipo, Rússia e Ucrânia, né? Eu ia falar justamente isso. Né? É um exemplo... Eu dei a deixa pra falar disso. É um exemplo de governo não monárquico, mas que carrega essa mentalidade, né? Porque, assim, a gente não tá mais falando da família do Putin, né? Mas a gente tá falando de um pensamento de unidade territorial dos meus ancestrais e tal, né? A mãe Rússia. E pros ucranianos é o oposto, né, cara? É que tá. Os ucranianos do leste ou do oeste, porque os que são coladinhos com a fronteira da Rússia ali, né, são mais próximos aos russos. Não, mas tem toda essa questão de que, na real, os russos, eles vieram de Kiev. Os russos de Kiev foram pra Rússia. Então, os originais, né, vieram... Enfim, a gente foi muito... A gente tem episódio sobre, eu acho que a gente pode fazer mais um, né? Inclusive, se o pessoal quiser ouvir aí, tá tendo desdobramentos aí, né, sobre essa guerra aí, mas enfim. Então, nesse momento, o Carlos VIII, ele que é rei de um estado absoluto, diferente, muito diferente dos estados, das cidades-estados italianas, esse cara, ele tem um exército forte, ele tem uma unidade política e, inclusive, ele tem até apoio de religiosos de dentro da Itália, né? Então, esse cara, ele facilmente consegue invadir ali Florença e botar os Médici pra fora, né? Nesse meio tempo aí, um cara que também é interessante a gente falar e tem um nome bem diferente, né? Ele foi sorteado pra falar o nome dele. Ele vai ter muitos poderes políticos nesse meio tempo aí, porque ele foi justamente um apoiador de Carlos VIII, então, assim, nessa transição de poder, vamos dizer assim, né? Ele tinha muitos apoiadores dentro assim, entre os funcionários públicos, né? A gente não tinha, assim, uma divisão política como tem hoje, de deputados e senadores e tal, né? Mas tinha muitos funcionários públicos, né, que apoiavam esse cara e ele era chamado de Girolamo Savonarola. Como? Eu não entendi isso. Não. Desliguem um pouco aí a quinta série. Vai ser falado só uma vez. Somente uma vez, tá? Ele é adaptado também aqui como Jeremias, se eu não me engano. Né? Você vai se aprofundar aí no Savonarola?
Então, o Savonarola aqui eu acho que eu acho que é interessante a gente falar que ele é um cara, ele é um frade, né, católico, muito, como é que eu vou dizer assim, a gente podia chamar de fanático, com opiniões assim muito fortes, quanto ao governo dos Médici e quanto ao próprio Papa, Alexandre VI, né? Ele tinha problemas muito graves ali com o Alexandre VI, que ele acusava de ser totalmente corrupto, de praticar o nepotismo, né, entre muitos outros crimes, e era tudo verdade, né? A gente, no episódio sobre os papas, a gente fala sobre isso, né? Mas, enfim, esse cara, ele tinha muitos apoiadores de primeira, só que esse apoio dele vai cair. Ele vai ser perseguido pela própria igreja, ele vai ser excomungado depois, um ano depois. Ele foi excomungado em 1497, e em 1498 ele é executado por esses apoiadores do Papa, né? Por esses poderosos ali que eram contra esses pensamentos dele, né? E isso, por quê? Por que eu tô falando disso? É isso que vai abrir a brecha política, né, pro Maquiavel entrar na política de Florença. Por quê? Saíram os Médici, entrou o Savonarola e sai o Savonarola. Só que o que acontece? Depois que ele entra e sai... Tu tá forçando a barra agora. Depois que ele sai, depois que ele é retirado da administração ali de Florença, muitos apoiadores dele também são excluídos, né? Também são expulsos da administração de Florença. E isso abre muitas vagas ali, muitos cargos públicos, né? Então, a primeira vez que Nicolau Maquiavel ele se candidatou a um cargo político, né? Um cargo público, para secretaria da segunda chancelaria, ele não consegue, né? Porque quem assume é um apoiador, né, desse frade. Logo depois que ele sai, esse apoiador dele sai e abre caminho para ele. Ele consegue, né, essa vaga ali como secretário da segunda chancelaria. Então, como é que funciona? Eu falei que não tinha deputado, senador, essas coisas assim. Mas então era dividido em chancelarias. E a grosso modo, a gente pode falar que a primeira chancelaria seria, então, os caras que estavam relacionados a relações externas e guerra, né? E a segunda eram os conflitos internos, né? E assuntos internos de Florença. Então, equivalente a um ministério nos dias de hoje, talvez? Uma aproximação meio bruta? Assim? Porra, isso aí é política externa mesmo. Como é que chama? Diplomacia. Não, a priori, ele era da política interna, o Maquiavel. Ele entrou nessa secretaria da segunda chancelaria, que era a política interna, e ele fazia muitos trabalhos burocráticos ali dentro, né, da secretaria, mas ele se destacou, foi mesmo como justamente diplomata, mas nesse caso aqui, ele era um negociador, né? Ele negociava principalmente com os condottieri, né, que eram esses mercenários, chefes de milícia que atuavam dentro de Florença. Ele, inclusive, a primeira missão dele foi convencer um condottieri a cumprir o acordo dele. Porque, justamente, naquela situação que eu falei, era um grupo que era contratado por Florença, mas falou assim, meu irmão, se vocês não pagarem mais, eu vou passar pro outro lado. Aí o Maquiavel foi o cara escolhido para ir lá e falar, não, cara, não é bem assim e tal, e convencer ele a continuar. Você assinou o contrato? Convenceu ele a continuar do lado de Florença sem pagar mais. E isso era uma conquista muito grande, cara, pra época. Tem uma cena também na série Os Borgias, que a gente já mencionou aqui. Essa série é focada na vida do Papa, mas tem uma cena muito interessante que mostra justamente esse rei francês, o Carlos VIII, entrando numa cidade, e aí ele tá em cima do seu cavalo e tá com a lança pra cima, né? Aí o negociador da cena, se eu não me engano, é o Nicolau Maquiavel, tá? Não tenho certeza, mas se eu não me engano é ele que vai, no momento de entrada em Florença, ele vai negociar e fala, rei, poxa, você pode entrar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas, poxa, você não pode colocar a lança pra trás como uma forma de mostrar que você não tá entrando aqui de forma hostil, né? Porque o cavaleiro entrando com a lança pra cima, ele tá mostrando, estou conquistando. Aí o rei, tá bom, ele coloca a lança pra trás assim, aí tem até um alívio cômico, porque a lança bate, aí ele reclama, não sei o quê, mas assim, é o diplomata que justamente faz esse papel de, né, intercambiar entre as nações ali. E depois disso, ele começa
Como ele é muito bem sucedido ali, principalmente, né, nessas relações com os condottieri, né, até eu esqueci aqui, uma das acusações que fizeram ao Papa Alexandre VI nessa época aí, e ao filho dele, o César Borgia, era justamente dele ser um dos maiores condottieri da época, entendeu? Filho do Papa. O filho do Papa. Assim, pra você ver, chegou um ponto tão absurdo ali de corrupção. Tão descarado, né? Tão descarado que não se escondia mais, assim. O cara era... Ele era assumido pelo pai, assim. Ele era realmente filho do Papa, e ele não era o único, inclusive, né? E meio que todo mundo tinha que engolir isso como se fosse normal, né? Mas, enfim... depois disso aí, cara, ele é tão bem sucedido, né, nessas missões assim, de negociações, que ele começa a ser usado como diplomata em viagens internacionais também. Ele já vai ser requisitado, né, para missões exteriores também. E ele vai ser mandado até mesmo para a França, para negociar com o então rei Luís XII, ou 12º, né? E logo após, né, o que sucedeu o Carlos VIII, né? E eu acho que isso aqui é um ponto muito importante no pensamento político do Maquiavel, porque ele sai de Florença, uma pseudo-república, vamos dizer assim, uma república que por muitos anos foi governada por uma mesma família, de maneira hereditária, né? Foi invadida por um rei de outro país, né, que ficava numa península ali totalmente dividida em vários estados que eram disputados por milicianos, né, tal qual um morador do Rio de Janeiro, né, ele sai desse caos político ali e ele vai para a França. E eu não estou dizendo que era um exemplo de política, não estou dizendo que era o certo nem que era bom, mas ele vai para uma forma de governo totalmente centralizado. Ele vai para um país onde existe, né, um governo absoluto, né, que é um governo que era símbolo do absolutismo. Então, bem diferente do que acontecia em Florença. Então, isso aí com certeza vai moldar e muito o pensamento político dele, que ele vai externar através dos seus trabalhos, principalmente no Príncipe, né, que é o livro que ele trata justamente sobre isso, sobre poder, né, sobre se manter no poder, né, e sobre como administrar esse poder. Mas isso aí que é o curioso da história do Maquiavel, porque ele passa aí 15 anos, né, a serviço de Florença, como um funcionário do governo, só que no contexto do retorno dos Médici, ele é demitido, né? E ele escreve as principais obras literárias dele e também de dramaturgia, porque o cara escrevia peça de teatro já Sim. nesse momento de exílio, né? Já após a demissão dele, inclusive. Na verdade, foi até como uma tentativa, talvez, de pleitear, de retornar a um cargo público, né? Não, exatamente. A gente vai ter depois a volta dos Médici, né? É importante a gente falar isso aí. Inclusive, o Maquiavel, nas obras, ele justamente critica o governo francês justamente por não ter conseguido manter o governo de Florença. Né? E ele faz várias críticas, ele aponta várias formas, né, diferentes de lidar com esse tipo de situação. Mas é isso que vai acontecer. Como ele serviu por muito tempo a um governo, né, que se opôs aos Médici, quando eles voltam, ele cai em desgraça. Visto como apoiador, né, daquele regime ali. Exatamente. Ele foi até torturado, foi preso, torturado, mas ele nunca confessou que ele era oposição. É porque é o seguinte, os Médici, eles acabam retornando aí ao poder. E aí o Maquiavel, tentando aí retornar à vida pública em Florença, ele escreve o Príncipe dedicando ao Lourenço, que a gente não deve confundir com o Lourenço o Magnífico. A gente está falando aqui do Lourenço II, que governou aí Florença entre 1492 e 1519. Período aí que coincidiu com o exílio de Maquiavel e também a escrita do livro Príncipe. É interessante você falar do Lourenço Magnífico, né? Porque a gente acabou não falando, mas é a morte dele que vai meio que iniciar todo esse problema, né? Porque, teoricamente, né, a família Médici, ela teve todos esses problemas aí, ela não conseguiu resistir à invasão da França justamente depois que o Lourenço Médici, né, que, por
por esse nome a gente já percebe que ele deveria ser um excelente líder, né? Lourenço um magnífico, né? Depois que ele morre, a família fica ali, existe uma... Ela não tem mais a estabilidade política que tinha antes, né? E fica frágil, né? E fica à mercê ali da França. Inclusive, ele faz até uma dedicatória, né? Nesse livro, logo no início, ele faz uma dedicatória enorme ali, justamente ao Lourenço, o Magnífico, né? Mas o livro realmente foi escrito para esse novo Lourenço, né? Que seria o herdeiro, né? O próximo herdeiro. Então, é um livro de conselhos políticos, né? Ele agiu ali como se fosse um conselheiro dele, ele se colocou no local, numa posição de conselheiro desse futuro líder, né? E ele botou ali conselhos para toda uma vida. Mas vocês estão ligados que é um gênero literário, né? O Conselhos a Príncipes. Não foi uma coisa que ele criou. Já existia, era comum na época. Inclusive vindos de religiosos, né? O Lutero escreveu alguma coisa assim, se não me engano é Alberto Magno, que é o cara lá da Escolástica, que era essa ideia assim, de que os governantes deviam seguir a moral cristã, né? Que um bom governante seria também um bom cristão. E aí o Maquiavel subverte isso aí, né? Os valores cristãos são deixados de lado. O príncipe do Maquiavel, ou seja, o governante, né? Essa pessoa que detinha o poder, ele não deveria ser necessariamente um bom cristão. Não. Então, justamente, como eu estava falando, vem daí essa ideia de que os fins justificam os meios. Ele não disse isso, ele não escreve isso com essas palavras. Mas é o que a gente consegue entender através do livro, né? Porque ele diz que o governante ele tem que mentir, por exemplo. Entendeu? Ele fala sobre... ele até cita que certos benefícios ao povo têm que ser feitos de maneira demorada, né? A gente reclama muito, né, sobre, por exemplo, no interior dos estados, né, existe infelizmente, né, um problema de saneamento básico, né, de calçamento de ruas, e todo ano o prefeito vai lá e promete que vai fazer, e é uma demora absurda, e não faz tudo. Aí depois tenta uma reeleição para terminar aquilo que ele tinha prometido que ia fazer rápido. Isso é proposital. Entendeu? Isso é proposital. O Maquiavel fala sobre isso. Se você fizer obras que beneficiam o povo de maneira rápida, eles vão esquecer de você. Ou vão continuar exigindo mais, né? Exatamente. Se você faz uma obra muito demorada, as pessoas vão passar anos vendo a obra que você está fazendo. Entendeu? Então, tudo isso é pensado. E você vê que ele deixa bem claro que você tem que deixar a moral de lado. Entendeu? Para ser um bom governante, um governante poderoso. Mas é bom governante, né, no sentido de ser bom para as pessoas. Ser bom a ponto de se manter no poder. Entendeu? Esse é o ponto-chave. Bom de eficaz, né? De eficiente. Para si próprio. Para si próprio. Não necessariamente assim, que se o governante for bom em excesso, não vai funcionar. Esse negócio de política não é pra gente boa. Ele fala que é interessante o príncipe, né, o monarca, o governador ali, ser amado e ser temido. Mas no caso ele não conseguir ser as duas coisas, então que ele seja somente temido. Que é mais clássica, eficaz para se manter no poder, né? Cara, você falou do entendimento do isso livro. Aí, cara, desculpa. Sempre que eu escuto essa frase, eu lembro do Michael Scott, do The Office, falando. Não, o Michael Scott, ele cita Maquiavel e ele fala, não, eu não concordo com Maquiavel. Eu prefiro que as pessoas temam o quanto elas me amam. Mas, porra, uma vez eu peguei um exemplar, assim, do Príncipe, tava dando uma lida. Eu dei aula de filosofia uma época, acho que foi nessa época. Aí tinha uns comentários, assim, no rodapé, né? Aí eu fui ver, era um livro O Príncipe comentado por Napoleão. Sim. E aí, nessa parte aí do melhor ser amado que temido, ele faz um comentário, fala, não deu muito certo quando eu tentei, não sei o que, é melhor ser temido mesmo. As coisas polêmicas. Pô, esse é um trecho muito famoso, né? Mas um que eu acho interessante aqui também, que eu até separei, deixei anotado aqui, é o capítulo 12, né, sobre os diferentes tipos de exército e os soldados mercenários. Ele fala que existem duas maneiras de combater. Uma com as leis e a outra com a força. A primeira é própria do homem, a segunda dos animais.
Mas, como muitas vezes a primeira não basta, é necessário recorrer à segunda. Portanto, um príncipe precisa saber agir como homem e como animal. Então, ou seja, você vai ter... Cara, você vê que é sempre... O objetivo é benefício próprio. Né? Então, você você precisa combater, você vai tentar através das leis. Se não deu certo pra você, cara, você vai usar os meios necessários. Você não vai se prender à moral, à ética, você vai fazer o que tiver que fazer pra ganhar. E ponto. O lance é fortalecer o poder pessoal ali do governante e fortalecer o Estado, né? Independente do que seja necessário ser feito. Isso tem muito a ver com o que o Raul falou agora há pouco, do Nicolau Maquiavel ser um cara que entendeu o mundo como ele funcionava, né? Entender que talvez esse mundo não fosse perfeito em sua essência, mas ele falou, é assim que funciona, então vou fazer um manual para isso. Né? Ele é extremamente pragmático. Você citou um dos capítulos aí, eu queria ressaltar, porque eu já li o Príncipe, né? Cara, ele é bem manualzinho mesmo, os capítulos são curtos, né? Tem 2, 3, 4, o mais longo vai ter, sei lá, 5 páginas e o título deles é sempre bem direcionado, assim, bem objetivo. Como fazer para conquistar um Estado que é dominado pela igreja. Como fazer para conquistar um Estado que acabou de ter uma crise sucessória. Sabe, ele é bem pontual e isso é muito maneiro. Sabe? Porque ele identificou o mundo como ele funciona e falou, porra, eu tenho a resposta para isso aqui. Vou oferecer isso aqui para um príncipe. Esse príncipe permanecer no poder. O príncipe de uma república, olha aí. O massa é que, tipo, nesses 15 anos que ele teve ligado à política, ele mesmo não seguiu os próprios conselhos, né? Ao que tudo indica, ele agiu de maneira até muito honrosa, né, na sua atuação. E talvez esses valores, né, que ele defendia que o príncipe adotasse não fossem os próprios valores de Maquiavel. Ou seja, Maquiavel não era maquiavélico. Pois é. E tem quem diga que talvez ele tivesse feito uma sátira, né? No sentido de que, porra, se esse é o bom governante, o bom príncipe, é melhor a gente não ter essa forma de governo aí. É como se fosse uma forma, tipo assim, um príncipe bom, mesmo que seja temido, pelo menos ele mantém uma estabilidade política, né? Que impede guerras, impede invasões. Muito daquela postura do Varys do Game of Thrones, né? Você nunca entendia o que o cara tava querendo, na verdade ele manipulava tudo de forma que as coisas continuassem do jeito que tava. Né? Continua do jeito que tá bom, que aí não tem guerra, ninguém passa fome. Parece um pouco disso também, né? Se mantenha no poder. Mesmo que você seja meio ruim, se mantenha no poder. Eu entendo que, assim, ele tava dando conselhos ali que ele julgava que eram necessários para o cara se manter no poder. Não necessariamente ele concordava que aquilo era o certo de se fazer. E ele pega um monte de referência real, histórica, né? Os Borgia são sempre referenciados por eles, né? O César Borgia, né? assim, um símbolo de líder perfeito pra ele, né? Ele elogia muito o César Borgia. É um cara conhecido por ser mal. Conhecido por ser mal, exatamente. É um cara que sabia usar a violência, né? Ele fala sobre isso. Ele falava assim, se a gente não fizer isso, vai acontecer aquilo. Fulano fez isso aconteceu. Então tipo assim, não é idealizado, né? É uma parada voltada assim pro pragmatismo mesmo, a política na prática. Uma curiosidade aqui sobre César Borgia é que supostamente, isso não é um consenso, né? Mas muitas pessoas acreditam, supostamente o César Borgia, a aparência dele, que serve de inspiração para as expressões artísticas que representam Jesus Cristo. Vocês já ouviram isso aí? Que o rosto... Caraca, pesado. O rosto representado ali, o rosto usado para representar Jesus Cristo, foi baseado no César Borgia, porque ele era considerado nessa época, justamente em que tinham muitos pintores ali que faziam obras sacras e tal, ele era considerado nessa época um cara extremamente bonito, entendeu? Ele era o símbolo de beleza da época. Então, assim, para muitos, né, esse cara foi o modelo, vamos dizer assim, o modelo para... Se você procurar aí os retratos dele, você vai ver que é bem parecido mesmo, inclusive. Tá com aquele Jesus típico ali, né? O Jesus padrão da época, assim, é bem parecido mesmo. E dois filmes que eu vi, na verdade um filme e uma série que eu vi sobre esse contexto dos Borgias também, colocaram um ator super galã pra fazer a figura do César Borgia. Ele era conhecido super galãzão, bonitão, Bonito, mas ordinário. A gente falou que o Maquiavel ele sofreu essa perseguição política quando os Médici voltaram, né? Mas, assim, eu acho que a gente pode destacar aqui que ele não ficou muito tempo preso, né? Pelo menos não na cadeia mesmo. Ele foi preso e foi obrigado a pagar uma multa enorme também, né? Que ele não conseguia pagar.
o que acabou piorando a situação. Só que ele ficou mais ou menos um mês só na cadeia e ele foi solto porque o Papa Júlio acabou falecendo e quem assumiu foi o Papa Leão, e esse cara era meio que teve uma certa misericórdia com ele e mandou tirar ele da cadeia, mas ele ficou confinado a Florença. Ele não podia sair da cidade, ele meio que ficava preso dentro da própria propriedade ali. Então, foi nesse período que ele escreveu a maior parte das obras dele. Inclusive, o Príncipe, ele escreveu e guardou na gaveta, né? Ele escreve logo após ele ser demitido, e aí quase que coincide com esse período aí de prisão, de julgamento dele, né? Foi quase uma perseguição política, né? Que ele viveu, assim, sei lá, uma caça às bruxas. Né? Talvez seja extrapolar um pouco a realidade de falar isso, mas era sabido que talvez cópias desse livro tivessem chegado lá ao Lorenzo, mas a publicação mesmo desse livro foi só após a morte dele lá depois de 1527, né? Ele sabia que ia pegar mal publicar esse livro também. Mas lembrando também, pessoal, que a gente não pode falar assim, não, ele escreveu ali o que era necessário, não necessariamente ele era mal e tal, mas tem algumas coisas que ele deixou ali, cara, que são meio absurdas sim, tá? Porque, por exemplo, ele usa um exemplo, né, ele fala que a fortuna deve ser tratada como uma mulher. Você deve espancá-la pra governá-la, entendeu? Então, assim, tem umas paradas assim que, até pra época, acho que era meio absurdo. Na época do Renascimento ali, você falar você tem que espancar a própria esposa é meio pesado. Só pra deixar claro, esse conceito de fortuna era um que ele abordava o tempo todo em suas obras, né? Era virtu e fortuna. Virtude e fortuna. Virtuna é aquilo que o príncipe ele já possuía pra si. Né? E a fortuna seria aquelas coisas que ele pode adquirir através da sorte, né? Um príncipe, um político, ele está sempre à mercê um pouco da sorte, de eventos que acontecem, né? E dessa forma ele tem que estar sempre bem posicionado para agarrar a oportunidade quando ela aparece. Até por isso existe a expressão meios de fortuna, né? É aquilo que a gente encontra aí pelo mundo, pela vida. Quando a gente fala fortuna, a gente pode pensar em dinheiro, né? Dinheiro, né? Mas não é bem isso. A fortuna, ela tá mais a ver com sorte, com aquilo que você ganha, que você consegue. Cara, e aí fica essa reflexão, né? Os políticos leram Maquiavel e por isso que eles agem do jeito que eles agem, ou a gente tem consciência de que os políticos são maus porque a gente leu Maquiavel? Exatamente. Será que essa obra não serviu muito mais assim, à sociedade de maneira ampla, no sentido de refletir sobre a política, sobre os governantes e sobre essas relações de poder, né, do que muito mais aos governantes em si? Eu vejo essa obra mais como um diagnóstico do que uma ideia, né? Ele não parou, pensou e acho que isso vai ser bom. Não, ele analisou. É bem maquiavélico, né? Não, pelo contrário. Ele, como vocês falaram, ele cita muitos exemplos. Ele fala de vários um pouco de background histórico pra ler o livro Príncipe mesmo, porque tem um momento que tem hora que ele fala de um evento histórico, de uma invasão, você fica, caralho, o que ele tá falando? Aí você tem que ir lá pesquisar pra você entender o que ele quer com isso, né? É um diagnóstico muito preciso. Ele avalia os políticos e ele chega à conclusão de que quem se dá bem são os filhos da puta. É isso. A vida como ela é. Temos aqui aquele momento em que fazemos a leitura de alguns comentários ou recados deixados pelos nossos queridíssimos ouvintes, pessoal que acompanha a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify. E aí, tem um aqui de um amigo sempre presente. É amigo ou não é, ô Bruno? Todos os nossos ouvintes são grandes amigos, pô. Conhecendo pessoalmente ou não. Thomas Guimarães. Eu me considero amigo do Campos. Também, pô. Não conheço pessoalmente, mas considero amigo, ué. Valeu, Thomas. Tem muitos nossos ouvintes que começam a trocar ideia com a gente pelo direct no Instagram, a gente começa a trocar ideia, né? Daí surgem sugestões de episódios e tudo mais, mas a gente quer realmente esse contato com vocês, nossos ouvintes. E aí vocês falam pra gente aí, qual outro autor de filosofia política vocês querem que a gente fale aqui no Resenha? Ou qualquer outro assunto que vocês gostem, pode ser Idade Média, né? Pode ser coisa mais atual, pode ser sugestões que a gente vai dando aqui ao longo do episódio, aí vocês relembram a gente, vocês falaram que eu falar disso aí, não tem problema nenhum, mas tem que seguir a gente lá no Instagram, @resenhaépica, se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho, porque toda terça-feira a gente posta lá o nosso episódio, pra vocês não pedirem e não deixarem acumular. Eu vou deixar claro aqui, eu só sou amigo de quem se inscreve no canal, curte e compartilha com os amigos.
Pessoal que não faz isso são apenas ouvintes. O Felipe Sampaio é mais maquiavélico que eu na hora de escolher os seus amigos, olha aí. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu. Vocês não estão ouvindo aí o apito tipo de uma quadra? Tipo um treino de vôlei infantil? Tô ouvindo. Tô até ouvindo a voz da criançada gritando aí. Será que é aqui, cara? Só pode ser. Cara, aqui não é. Mano, pior que tá muito nítido, cara. É assim, não. Como é que a gente tá ouvindo e você não? Pois é. Quer dizer que o microfone dele, o captador de som dele tá melhor que os ouvidos dele. Eu tô escutando uns barulhos assim de gente que é tipo aqui do condomínio mesmo. Tá jogando um negócio. Aí, tipo, gente assim, gritando, bola e apito, assim, dá pra Mais perceber. nítido. Dá pra perceber nitidamente. Eu só falei assim, pô, cara, eu entrei aqui quando vocês. Dei um tapa no microfone, gratuitamente. Ele, pô. E a outra interpretação. Tô esperando passar um carro de som aqui, sinistro. Do nada o cara desmontou. Desmontei. Isso é o que ele fez. Pensei, assim, porra, numa o cara cena, fudeu. né? Não, fudeu. Não, eu tava pensando que fudeu. passou mal, não tá legal não. É tipo uma pausa dramática.